Tópico 3. Juros simples. Juros simples não é nem tanto chato, né? Mas o juro composto ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque às vezes quando ele coloca um tempo alto para você fazer diversas multiplicações, fica cansativo e é uma questão justamente para atrapalhar vocês. Então é bom a gente só rever aqui como é que funciona. Então veja, como é que a gente calcula o juro simples? Basta a gente pegar aqui, pessoal, o capital, multiplicar pela taxa, depois multiplicar pelo tempo e dividir esse valor por 100. Quando a gente faz essa continha aqui, a gente encontra exatamente os juros, tá certo? Só que veja só, é importante a gente também entender o seguinte, que quando se trata de juros simples, né, a questão pode pedir o juro? Pode, mas ela também pode pedir o que a gente chama de montante. Ela pode pedir isso aqui, ó. Então, nesses estilos de questões, é bom vocês ficarem atentos sobre o que é que ela está pedindo. Ela está pedindo o quê? Juro ou ela está pedindo montante, tá certo? Se ela pedir o juro, o cálculo é esse. Se ela pedir o montante, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o capital e vai somar com os juros que você descobriu. Por quê? Porque o montante é exatamente o capital mais os juros que rendeu naquele tempo. Entendeu? Então, fiquem atentos a isso. Se a questão pedir o juro, é somente esse cálculo. Agora, se pedir o montante, é esse cálculo somado com o capital. Tá certo? Lembrando que aqui, ó, J é o juro, C é o capital, I é a taxa e T é o tempo. E outra coisa que eu chamo a atenção de vocês é essas duas coisas aqui, olha. Tanto a taxa como o tempo, eles têm que estar na mesma unidade. Como assim mesma unidade? Ou a taxa, por exemplo, a taxa tem que estar em mês, o tempo em mês. Ah, se a taxa estiver em ano, o tempo tem que estar em ano. Ah, se a taxa estiver em bimestre, então o tempo também tem que estar em bimestre. Você não pode fazer uma conta com a taxa estando em meses e o tempo em anos. Não, você vai ter que fazer algum ajuste aí para deixar as duas na mesma unidade. Então, fique também atentos a essas questões. Se cair uma questão onde a taxa e o tempo tem ali unidades diferentes, então você vai ter que converter, vai ter que fazer um ajuste. E como é que você vai fazer essa conversão? Só pensando naquela estrutura, né? Um ano tem 12 meses, né? Geralmente as questões quando vêm, cobra mais essa relação entre mês e ano. E aí você faz a conversão, considerando que um ano tem 12 meses e aí é super tranquilo, tá certo? Então fiquem atentos também a esse detalhe aí, para não errar esse tipo de conta, porque o cálculo em si, ele é simples. Aí vejam só, eu vou também falar uma outra informação para vocês que já é ligada ao texto da questão. Muitas pessoas se confundem o juro simples com o juro composto. Ah, como é que eu vou saber que a DMTEC está cobrando juro simples e quando é que ela vai estar cobrando aí juro composto? Vejam só, pessoal, o juro composto ela sempre vai especificar na questão, no regime de juro composto. Então a DMTEC ela vai especificar. Quando ela não especificar, pode ter certeza que é uma questão de juro simples, tá certo? Então veja só aqui, olha, um empresário aplica R$2.000 a juros de 5% ao mês, pronto. Aqui não tem dúvida de que é uma questão de juro simples, tá certo? Aí ele diz, com isso podemos afirmar que o valor recebido após um ano foi de R$14.000. Eu lembro que quando eu estava na mentoria com a galera, eu peguei no conteúdo de juro composto, coloquei uma questão lá de juro simples e não falei nada a ninguém. Até então eles vinham naquele ritmo, estuda o conteúdo, faz questão daquele conteúdo, estuda o conteúdo, faz questão daquele conteúdo. E aí eu coloquei uma questão de juro simples. E a galera fez pensando que era juro composto. Não, mas acho que teve alguém que percebeu, né? Mas foi justamente para testar eles nessa questão da observação. Quando ela não especificar o juro, então é simples.
Se for juro composto, ela vai ter que dizer em regime de juros composto ou a juros compostos. Agora, o simples, ela pode especificar, trazer, aplicar 2.000 a juros simples de 5% ao mês, ela pode especificar. Mas se ela não especificar, é simples, tá certo? Então, vamos lá. Ele diz assim, olha, um empresário aplica R$2.000 a juros de 5% ao mês. Olha aqui, ó, outra coisa. A taxa está em mês, porém o tempo está em quê? Em ano, né? Aí vamos lá, vamos fazer aqui as coisas, né? Vou colocar sempre assim, olha. Juro, capital, que nesse caso é o que ele aplicou, é os 2.000. A taxa é 5% ao mês. Vou colocar só assim, ó, AM. Tempo. O tempo foi 1 ano. E aí ele diz, com isso podemos afirmar que o valor recebido após 1 ano foi de 14.000. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, a taxa e o tempo aqui estão na mesma unidade. Olha, a taxa está ali, 5% ao mês. Tempo, 1 ano. E aí? Estão na mesma unidade aqui? Não. Não. A taxa está em mês, o tempo está em ano. Então, vocês não podem deixar assim. O que é que vocês vão fazer? Vocês convertem o tempo para meses. É mais vantagem você converter o tempo para meses do que, às vezes, a taxa para ano, tá certo? Então, aqui, olha, como um ano tem 12 meses, então você já coloca aqui. E aí, no cálculo, você não vai usar 1 ano, você já vai usar 12 meses, porque aqui está 5% ao mês, tá certo? Então, outra coisa. A questão aqui, ela está cobrando o quê de vocês? O juro ou o montante? Ele diz assim, ó, com isso podemos afirmar que o valor recebido após 1 ano foi de 14.000. O que vocês acham? Eu acho que é o juro. Ele está pedindo juro. Então, olha, nesse caso, ele não está pedindo juro. É o montante? É o montante. Agora, por que o montante? É o montante, pessoal, porque ele está perguntando quanto é que ela vai receber após 1 ano. Ou seja, é como se vocês pegassem R$2.000 e aplicassem um investimento. Ou então, depositassem lá na poupança de vocês. E aí, após 1 ano, quanto é que vocês vão tirar? Vocês não vão tirar os 2.000. Vocês vão tirar 2.000 e um pouquinho mais. Ou seja, vocês vão tirar o capital que vocês colocaram mais um juro. Entendeu? Então, também fiquem atentos a isso. O que a questão quer? O juro ou ele quer o montante? Tá certo? Se ele perguntasse assim e falasse, com isso podemos afirmar que o valor que rendeu após 1 ano foi de... Então, quando ele fala o valor que rendeu, aí é o juro. Porque você aplicou um capital e esse capital vai gerar os juros, vai gerar aí um valorzinho, né, a cada período ali, que nesse caso seria a cada mês, tá certo? Então, se ele colocasse ali o valor rendido, aí tudo bem, aí seria o juro. Mas nesse caso o valor recebido é que você foi lá e tirou tudo, né? Então, nesse caso aqui, o que ele quer descobrir vou até colocar aqui em verde, ó, montante, certo? E aí, para descobrir o montante, eu vou até colocar aqui, como eu falei para vocês, o montante é o quê? É o capital mais o juro. Então, o capital a gente já tem, que é 2.000, e aí só falta a gente descobrir o quê? O juro, tá certo? E aí o juro, como é que a gente vai calcular aqui? Vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo, tudo isso dividido por 100. Então vamos lá, vai ficar 2.000 vezes 5 vezes 12, tudo isso dividido por 100. Aqui, vocês têm a possibilidade de cancelar zeros.
Agora vejam, vocês só podem cancelar porque aqui vocês estão multiplicando. Se não fosse multiplicação, vocês não poderiam cancelar, tá certo? Então eu posso, olha, cancelar 2 daqui com 2 daqui. Aí vai ficar assim, olha, 20 vezes 5. Às vezes eu coloco o pontinho, porque pontinho também é multiplicação. 20 vezes 5 vezes 12 dividido por 1. Aí vamos lá. 20 vezes 5, pessoal, vai dar 100. 100 vezes 12 vai dar 1.200. 1.200 dividido por 1, 1.200. Né? Então veja, olha, o juro foi de 1.200. E aí o montante, né, vai ser 2.000 com esses 1.200, que dá aí 3.200. E como 3.200 é diferente de 14.000, então a questão está errada. Então é isso. Prestem atenção. Na taxa e no tempo, se estão na mesma unidade. Se não tiver, converte. E lembre-se, todas as vezes que for o juro composto, a questão vai especificar. Se ela não especificar, é simples. E aí fiquem atentos a: é o valor que rendeu ou é o valor que você retirou no total, né? Ou no final do período. Se for o valor que você retirou no final do período, o valor que você recebeu, isso vai ser o montante. Agora, se for o valor rendido, é os juros, tá certo? Às vezes ela fala logo diretamente: qual foi o montante? Aí é tranquilo, né? E às vezes também ela fala: então qual foi os juros? Né? Podemos afirmar que os juros foi de... Entendeu? Às vezes ela é direta, mas às vezes ela pode trazer uma questão assim também, tá certo? Então M aqui é um montante. Vou até colocar aqui. Que é o capital mais o juro. Pronto.